Voltando pro mundo do League of Legends. Cara, foram muitos momentos. A gente separou vários aqui, né? Tanto nacionais quanto internacionais. Mas, pô, já que a gente falou de início de ano, a gente começou o ano muito bem, né? Com a final do primeiro split de Loud contra PEN. Tudo bem, né? Não foi fora do estúdio. Cara, eu tava falando isso com nossos chefes, né? Com o meu chefe lá na Riot. Eu falei, cara, se essa final aqui fosse evento, não precisava nem ser um mega evento. Sabe, como eram os eventos antigos do primeiro split, que eram menorzinhos. Explodiu, ia entrar pra história. E ia entrar pra história, pô. Porque na Arena CBLOL, com 140 lugares, um PEN Loud pela primeira vez na história foi pra um 3-2, cara. E a gente bateu o recorde. O nosso recorde atual de visibilidade do CBLOL é aqui. Foi 530 e poucos, eu não lembro exatamente. Mas é o nosso recorde de audiência. São muitas histórias que convergeram, né? Convergiram, me falam? Convergiram? Não sei. Convergiram. Foi uma conversão de histórias. Teve a história do Titã entrando na PEN, né? Sim. Então era o primeiro split dele, ele chegou na final. A volta do Curi pro Brasil, e dessa vez ele ficou até o final de um split, depois de 3 splits sequenciais. Obviamente, os outros 3 da PEN, o topside, tentando várias vezes, e mais uma final contra a Loud. A Loud mantivendo praticamente o mesmo time. Mas o Redbert entrando, ficou aquela dúvida, né? Com a entrada do Redbert, que jogou bem o split, começo, depois ele caiu um pouco, foi voltando. Mas a gente teve o Redbert ficando bem bravo com a torcida também. Teve isso. Teve todo a torcida aí nesse dia. Foi um negócio, foi o dia mais intenso da história do LoL na Arena. E esse meta também era um meta mais padrão. Eu acho que é... Agora, em retrospecto, pensando, olhando os picks, esse era um meta bem legal pra Loud também. Era um meta padrãozinho, era uma continuação suave do ano passado, com algumas diferenças, assim, temáticas. Um pick ou outro aparecia, como, por exemplo... A Rek'Sai, doente, né? Tá incrível. O Jax, que tava muito forte nessa época. O próprio Aurelion, que apareceu como resposta nesse momento. Mas, assim, overall, um meta bem parecido com o que a Loud estava acostumada. E, assim, a PEN sentiu o sabor da vitória até a Loud tirar. Foi muito próximo. Claramente deu pra ver que a PEN tava num ano diferente, que as coisas estavam diferentes, né? Mas talvez não tenha dado tempo suficiente, ou tanto pra PEN amadurecer mais o time, com o Titã, como também ainda os fantasmas do final do ano estavam distantes pra Loud. Sim, eu acho que o primeiro ano tem muito disso, né? De você... final do ano tá lá, se vai rolar essa... Eles não tá, porque assim, claramente a Loud não era a mesma Loud de antes, né? Não. Eles chegaram nessa final já com uma certa dúvida, já com a galera olhando, será que vai, será que não vai, o que é que vai acontecer? E a PEN chegava fortalecida, né? Existia uma dúvida, mas eu acho que, em geral, todo mundo ainda tava apostando na Loud. Eu acho que, eu lembro que eu falei que ia da Loud com tranquilidade. Eu fiquei meio receoso, se você pegar os programas lá do começo do ano, eu fiquei meio receoso porque essa coisa do... Não estou inventando, pode abrir os programas, estão gravados. Antes desse split, eu falei, cara, último split do Croc, talvez isso pegue. Eu tive essa leitura no começo do ano. Verdade. Mas não pegou. No primeiro split, não. Acho que exatamente pela questão da distância, de estar muito longe ainda, de não se tornar uma preocupação imediata. E porque também, eu tava muito preocupado depois do Mundial que a Loud teve no ano passado. Foi um Mundial pegado, foi um Mundial lá da Galinha do Java, foi uma coisa meio bizarra. Então... A Loud conseguiu recuperar muito. Pra mim, essa vitória pra Loud, ela vale muita coisa. Eu sei que o pessoal não gosta de falar de primeiro split, mas a Loud se reestruturou com um suporte diferente. Um suporte que, assim, desacreditado no caso do Redbert. E conseguiu vencer o principal adversário. Então, assim, pro primeiro split, o que eu acho que fica de memorável é, obviamente, a final. Essa reestruturação com o Titã. Acho que aí também começou, não puxando a sardinha pra Cade, mas falando a realidade. A Cade também traz uma proposta diferente e chama a atenção no primeiro split. Chama atenção, né? Porque foi o split que o Sil chega, né? E aí tinha aquele negócio, nossa, antes dele vir pra cá já ficou aquela impressão, o coach falastrão, ele fala muito, coisa e tal. Mas aí ele chegou e mostrou serviço. Mostrou um bom serviço. Viu a galera... Nesse split a Cade ficou em... Eu acho que foi... Eles perderam na semifinal pra PEN. Acho que foi isso, a né? Semi da... Se eu não me engano, a memória é boa, mas nem tanto. Eu sei que foi 5 jogos contra a PEN. Eu acho que foi semifinal. Teve o reverse sweep em cima da Luz primeiro. Isso. Foi nesse split? Foi no primeiro? Foi nesse split. Aí depois caiu no segundo jogo, não foi isso? Você caiu no próximo jogo que que foi teve contra um jogo a PEN. que foi pra 5 jogos. Que o último draft eu acho que ficou meio ruim pra Cade. E se foi isso, provavelmente a Loud deve ter ido pela Upper contra a Red. Deve ser isso, Nesse né? split o Tuque já tinha saído, né? O Teleco já tinha assumido. Então, isso é importante de comentar, porque foi no último segundo do... Como é que fala?
Os 45 do Segundo tempo que a tempo. gente fala, né? Que o Tuchel ele teve que tomar essa... Pior que tava mudando, tem um Law Week novo agora, né? League, pedia... Mas eu lembro que ele saiu no primeiro split já. Sim, Então a sim, Cade sim, vem, se reestrutura inteira, faz essa proposta do projeto novo, coisa e tal. A galera primeiro fica com a baita de uma dúvida, porque, porra, o cara tá falando muito em rede social, mas ao mesmo tempo ele ganhou. Aí ele chega, mostra serviço, no meio do rolê, ele perde o principal jogador dele, porque a base dessa Cade era o Tukui. Sim, sim. Né? Ó, o que aconteceu foi o seguinte, a Vivo Cage, ela não foi o do... Esse não foi o do... Foi o do Reverse Sweep, só que a Vivo Cage perdeu pra Red É, foi aqui. depois. Não foi isso? Não, o Reverse Sweep foi ali embaixo, ó. Da lousa ali, ó. Esse aí, ó. Lousa, VKS versus lousa ali embaixo. Se eu não me engano, Aqui, foi aí. isso. Mas Primeiro perde pra PEN, no aí quinto tem o jogo, reverse sweep, aí ganha da Red, e aí perde pra PEN. de novo. Esse Tá. aqui já foi mais one-sided, né? Então, assim, foi um ano que as expectativas se cumpriram. A gente falou provavelmente de PEN e Loud como os grandes favoritos do ano. Aham. Mas a gente tem despontando a VKS, com todos os problemas ele conseguiu reerguer. O Tukuli começou muito bem, era o principal jogador referência do time. Sim. Leleco subiu e assumiu a responsabilidade. E eu acho que aqui a gente tem que contar a história da Kabum também, né? Que a Kabum, ela já começa mostrando que o ano dela se- tem a ver com decepções e coisas legais, coisas boas, coisas legais. A Kabum nesse ano aqui... Se foi um ano de reconstrução pra Cade, foi um ano de destruição pra Kabum, cara. É lógico, disclaimer. O planejamento e o projeto eram muito bons. Ok, a gente tá falando de atuação competitiva. Mas a execução... Resultado, né? Muito se fala hoje, né? A gente até ouviu o Diego falar aqui. Se você não viu o podcast do Diego, veja. Ele fala muito sobre como a comissão técnica atuava, que ele tentou ajudar até a comissão Sim, técnica, o Ares. mas que parecia realmente não tinha esse... Eles não conseguiam fazer acontecer no League of Sincronia, Legends. né? Parece que eles estavam em páginas completamente diferentes, né? É muito irônico, porque a gente que tem os bastidores, a gente sabe que a Kabum, nesse ano, ela investiu muito, tanto em GH como também em qualidade de vida para os jogadores. Eu suspeito de falar que os jogadores, eles eram muito felizes do dia a dia deles, E né? digo até mais, assim, sabe? Com todo o respeito do mundo aí, a Kabum ao projeto, ao Trajano, todo mundo. De certa maneira, eu acho que a Kabum até desregulou um pouco o mercado, cara. Porque eles pagaram, tanto em termos de salários De muito condições. bons, quanto, tipo assim, eles saíram pagando multa, sabe? Dinheiro não foi um problema pra Kabum. Era all, assim. É por isso que é um ano estranho pra Kabum. É um ano triste também, porque quando, assim, por um lado, a parte de multas e de salário, olha, ok, isso aí realmente pode ser regulado, mas a questão de condições pros jogadores eram condições muito boas. Sim. E eu fico triste quando alguém que investe na saúde dos jogadores, que investe no bem-estar dia a dia, É não verdade. consegue colher resultado. Porque não é uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tipo, você pode. Não é porque deu errado que você não deve continuar investindo no bem-estar de jogador. Sim. Essa é a parte que me deixa triste. E lógico, se for colocar ali junto nos playoffs, outro time que. Outros dois times que talvez tenham ficado abaixo das expectativas, foi a Loz, obviamente, mas aí a Loz passando por uma remontagem, a gente entende que O retorno do BRTT para 2 anos e meio. ia demorar e tal. Mas a Red ali já começou a dar sinal laranja que esse ano talvez, não vou nem vermelho pra não ficar piada, talvez fosse um ano difícil pra eles e não foram tão bem nesse playoff. Mas o primeiro split foi meio que a confirmação do que a gente imaginava. Sim. Foi um split que nem os últimos 2 anos, com essa pitadinha na final do Titã. Normal. O primeiro split, eu acho que ele se consagra muito como, tipo, a força da comunidade, também é muito importante, o negócio da audiência. 500 e poucos mil É de muita audiência, coisa, é muita muita coisa pra final de primeiro split, cara. No estúdio. No estúdio, porra, se tivesse sido isso num ginásiozinho, num teatro, ia ser loucura e entrar pra eu lembro da história. sensação que eu tinha quando eu tava assistindo, porque na época eu tava na Penton, torcendo muito pelos Sarks, torcendo muito pelos meninos. A sensação foi muito de adrenalina mesmo, de casa. E olhe lá, imagina quem tava lá. Pois é, doideira máxima. Mas